E o Nubank, que lançou um ETF que paga dividendos. Será que vale a pena? Então a B3, Bolsa de Valores aqui do Brasil, juntamente com o Nubank, lançaram um ETF, o NDIV11, e acredito eu, né, que o N vem de Nubank, o DIV vem de dividendos, então é o ETF primeiro aqui do Brasil que paga dividendos. Porque os ETFs aqui no Brasil já existem há muito tempo, porém antigamente eles não podiam distribuir dividendos. Lá nos Estados Unidos o negócio já é diferente, os ETFs já distribuem dividendos há muito tempo, mas antes você pode estar se perguntando, que negócio é esse? Que porcaria é essa de ETF? ETF significa Exchange Traded Funds. Normalmente é um fundo de investimento passivo, ou seja, não tem um gestor ativo tomando decisões. Ah, vai comprar isso agora, vai vender outra coisa. Ele segue algum índice. Um exemplo é o BOVA11, que é um ETF que replica o Ibovespa, ou seja, você vai lá na Bolsa de Valores, compra esse ETF e você já tem todos os ativos da composição do Ibovespa. E o Ibovespa é o índice que reúne as maiores empresas aqui do Brasil. Então no Ibovespa vocês podem ver pelo que ele é composto. Então 15% é Vale, 7,93% é Petrobras, as ações preferenciais, aí depois vem Itaú, Petrobras novamente, só que agora com ações ordinárias e por aí vai. E ao lado você consegue ver qual que é o peso, qual que é a participação que ele tem no Ibovespa. E aí nós temos página 1, 2, 3, 4 até a 8ª página com todas as empresas que compõem o Ibovespa. Aí você pensa, eu quero investir nesse índice aí. Você compra o ETF, compra o BOVA11 e você tá investindo nessas empresas, nessa composição. E o ETF acaba sendo bacana pelo fato de ser negociado na Bolsa de Valores como se fosse uma ação, como se fosse um fundo imobiliário. E esse ETF do Nubank tá replicando um novo índice. Então eles, juntamente com a B3, foram lá e criaram o índice Bovespa Smart Dividendos. E ele é o primeiro índice derivado do Ibovespa aqui no Brasil. E eles foram atrás das empresas que têm alta liquidez na bolsa e que têm também os maiores dividend yields calculados através de uma média ponderada. Mas aí você pode estar se perguntando, mas que porcaria é essa? Eu não entendi nada. Como assim? Tô entendendo nada. Então eles basicamente pegaram as empresas do Ibovespa e aplicaram um filtro. As empresas precisam ter uma alta liquidez, ou seja, já serem muito grandes e muito negociadas na bolsa. E além disso, elas precisam pagar altos dividendos com uma certa constância. E por que precisam ser empresas muito grandes com alta liquidez? Vai ser um ETF que vai movimentar muito dinheiro, vão ter muitas pessoas investindo. Então vamos supor que eles vão lá, pegam uma empresa pequena com uma baixa liquidez. Vai ser complicado, né, Renan? De negociar dentro do ETF. Além disso, as empresas precisam pagar altos dividendos com uma certa constância. Então acaba excluindo algumas empresas que não pagam nada e depois vão lá e pagam muito de uma vez e voltam a não pagar nada. E com tudo isso, eles chegaram em 21 empresas que compõem esse ETF. Isso aí é a proposta que eles anunciaram. Agora vamos ver como funciona na prática, será que é isso mesmo? Então tá aqui a composição desse ETF. Então nós temos 5,8% em Taesa, depois nós temos Vivo, BB Seguridade, Santander, Engie, Itaúsa, Banco do Brasil, Bradespar, depois nós temos aí a famosa CEMIG, Copel, CPFL Energia, Companhia Siderúrgica, Vale, Gerdau, Vibra, Cirela, Metalúrgica Gerdau, que acaba sendo outro segmento da Gerdau, Cielo, Petrobras, CSN Mineração e Marfrig. Ou seja, se você investe nesse ETF do Nubank, você está levando esse pacotão de empresas. Lembrando que de tempos em tempos, o peso de cada empresa e até mesmo as empresas desse ETF podem mudar. Para ser mais exato, de 4 em 4 meses. Então nós temos sim uma grande diversificação de empresas, mas eu vejo que nessa composição nós temos muita sobreposição. Ou seja, empresas que cumprem o mesmo papel, e isso faz com que elas sejam muito correlacionadas. E o que isso significa? Quando tem uma correlação, o que acontece? Se uma empresa tá subindo, aquela que é correlacionada sobe junto. Mas da mesma forma, se a empresa estiver caindo, aquela outra que é correlacionada vai cair junto. E quando você tá diversificando uma carteira, o intuito é que elas não tenham essa correlação. Então aqui nós temos a Gerdau e também a Metalúrgica Gerdau. As duas juntas já somam quase 9% do ETF. Aí eles colocam Vale e colocam CSN Mineração, que acabam atuando no mesmo segmento. Mas eu vou mandar real que aqui no Brasil nós não temos tantas empresas assim com uma alta previsibilidade nos dividendos. Então, na proposta do ETF, eles falam que procuraram as empresas com alta previsibilidade de dividendos, porém, na prática, nessa composição, não funciona exatamente dessa forma. Então, um exemplo, a própria Petrobras, né, Renan? Exato. Teve momento, ano passado, que pagou muito dividendo, porém, já tiveram outros momentos que ele pagava praticamente nada ou zero de dividendos. Nós temos a Vale também, que é muito dependente do minério de ferro.
nós temos a Cyrela, que é uma empresa imobiliária, também sofre com ciclos de mercado. E isso vai acabar trazendo uma volatilidade maior nos dividendos. Mas nós temos sim uma grande diversificação, tem setor de energia, setor bancário, commodity, comunicação, bens de consumo. Fiquei até sem ar aqui com tanto setor que nós temos. Mas nós temos muitas empresas correlacionadas. Mas eu entendo também que para fazer um ETF tem que ter mais diversificação. Então aqui no Brasil, vamos supor que eles vão pegar 8 empresas, né, que realmente pagam dividendo com constância, que tem essa previsibilidade. Aí pensa comigo, pra que o camarada vai investir no ETF de 8 empresas, sendo que ele mesmo pode ir lá comprar manualmente as 8 empresas, montar a carteira dele e não pagar a taxa de administração? Mas na verdade tem até fundo de banco que tem apenas uma empresa, né? É verdade, mas enfim, esse é o caso. Mas olhando aqui a composição, atualmente, nenhuma empresa chega nem a 6% do portfólio. A gente tem Taesa e Vivo com 5,8%. E nenhuma empresa também, de acordo com as regras, pode ultrapassar 20% de alocação. Então acaba sendo um fundo de investimento, mesmo que seja passivo, um ETF, tem taxa de administração, que no caso é de 0,5% ao ano. É uma taxa de administração altíssima, um absurdo? Não é, mas também não é baixa. Nós temos o BOVA11, o XFIX, que são ETFs que também replicam o índice, que tem a taxa de administração de 0,3% ao ano. Lá fora, por exemplo, você quer investir no ETF, quer investir no S&P 500, tem ETF com taxa de administração de 0,03% ao ano. É 10 vezes menos, né, Renan, que o ETF do BOVA, e é muito menos ainda, quase 20 vezes menos que o ETF do Nubank. Então eu vou mostrar pra vocês como que faz pra comprar esse ETF. Dentro do Nubank, ou qualquer corretora também, o que acontece? Eu tô aqui na minha conta, você clica aqui ó, no cifrão, já aparece as caixinhas, os investimentos, e aparece aqui também a opção de cripto. Lembrando que cripto, eu não compro em banco digital, eu não compro em Nubank. E por que isso? Além da taxa ser muito mais alta no Nubank, você não tem a opção de sacar as suas criptomoedas. Que nem eu comprei Polygon aqui, ó. Gastei 10 reais, porém 17 centavos. Um absurdo, ficou em taxa. O principal fundamento do Bitcoin é a descentralização. Você ser dono de verdade do seu dinheiro. E aí, como você não consegue sacar aqui dentro, você não consegue ser dono. Então, o melhor lugar para comprar criptomoedas é na Binance, que é a maior corretora do mundo. Nós somos patrocinados por eles, mas já somos clientes muito antes, até mesmo desse canal existir. E para criar a sua conta, é só ir no primeiro link da descrição ou no comentário fixado. E eu vou comprar com vocês aqui 50 reais de Bitcoin. Então o que acontece? Eu já fiz o Pix aqui, já tá na minha conta, eu clico aqui em converter, tá carregando, eu coloco aqui ó, que eu tenho BRL, reais no caso, que eu quero trocar por Bitcoin. Já coloco aqui ó, o máximo de reais que eu tenho, 50, clico pra ver a conversão e vai me falar aqui ó, 50 reais vai virar 0,0003 BTC, eu clico pra converter e pronto ó, em andamento já tenho Bitcoin na minha carteira. E pra você sacar é muito simples. Clicou aqui, ó, tô nos Bitcoin, saque, para você enviar através da rede de criptomoedas. Esse e-mail, telefone ID é para outra conta da Binance. Beleza, cliquei aqui. Nesse primeiro lugar aqui, ó, endereço fatura. Você vai colocar o endereço da sua carteira de criptomoedas. No caso, eu vou transferir para Trezor, eu coloco o endereço da Trezor, porém não vou colocar aqui para vocês, porque eu não quero ninguém mandando dinheiro para mim. A rede, no caso, você escolhe a rede que você vai usar. No caso da Trezor aqui, a própria rede do Bitcoin. Beleza, coloca quanto você quer transferir. Clica aqui pra sacar, vai ter que fazer algumas autorizações, né, Renan? De segurança. E agora, chegando aqui na minha Trezor, eu tô fazendo a custódia dos meus Bitcoin. Voltando agora pro ETF, o próprio Nubank fez um teste para ver quanto que seria a rentabilidade dele nos últimos 10 anos, ou seja, desde 2013. E o objetivo era conseguir uma rentabilidade maior do que o Ibovespa, já que também é um derivado do Ibovespa. Então essa composição, desde janeiro de 2013 até agora, agosto de 2023, teria uma rentabilidade de 142%. A performance do Ibovespa nesse mesmo período teve uma rentabilidade de 87%. Então ele conseguiu superar o Ibovespa nos últimos 10 anos. Mas lembrando, obviamente, que rentabilidade passada não significa rentabilidade futura. Mas sim, eu acho válido esse backtest para conseguir entender melhor. E o grande diferencial desse ETF NDIV11 é que ele vai pagar dividendos todos os meses. O que até agora, até esse ETF ser lançado no Brasil, ainda não existia. Mas é aquilo, não existia pagamento de dividendos através de ETF, mas também não era bagunça. Então, você não perdia o seu dinheiro. Então o ETF vai lá e tem a composição da carteira dele. As ações que ele tem pagam dividendo, certo, Renan? O que acontece? O dividendo que ele recebe, ele vai lá e realoca no próprio ETF. E dessa forma, obviamente, que ele vai ter uma rentabilidade maior com esse reinvestimento dos dividendos. E aí você pode se perguntar, o que é melhor? Ele pagar pra mim ou ele reinvestir? Enquanto você aí
tá construindo a sua liberdade financeira, tá investindo dinheiro todos os meses pro longo prazo, com certeza um fator muito importante é você reinvestir os dividendos que você recebe. E obviamente, se o ETF não paga dividendos, ele já reinveste sozinho por você. E isso acaba sendo essencial para você conseguir multiplicar o seu patrimônio de maneira exponencial ao longo do tempo. E no Brasil, os dividendos, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, são isentos de imposto de renda. Mas agora, os dividendos de ETF tem uma tributação de 15% na fonte. E isso acaba atrapalhando pra caramba. Mesmo que você vá lá, receba o seu dividendo do ETF e queira reinvestir, você sempre vai perder 15% porque foi retido na hora do imposto. Mas aí o que o Nubank fez? Ele fez 2 ETFs com a mesma composição. Então nós temos o NDIV, que é o que paga dividendos, e nós temos o NSDV11, que é o que não paga dividendos, vai lá e reinveste. E aí na segunda opção, como ele não tá distribuindo os dividendos, já reinveste automaticamente, não existe essa cobrança de 15% do dividendo. Então caso você aí queira investir nesse ETF e queira receber dividendos todos os meses, tem essa opção. Mas eu vou mandar a real pra vocês também. Se o seu objetivo é receber dividendos, é muito simples você montar uma carteira com 22 empresas, colocar até mesmo as mesmas alocações e os dividendos que você receber vão ser isentos de imposto de renda, ao invés de simplesmente comprar o ETF. E obviamente, mudou as empresas do ETF, mudou a composição. Você pode ir lá na sua carteira e alterar. E é aquilo, mesmo que você aí invista no NDIV11, reinvista os dividendos, toda vez que você recebe vai ser tributado em 15%, que vai atrapalhar a sua rentabilidade, enquanto no outro não tem tributação, ele mesmo vai lá e reinveste sozinho. Então a rentabilidade no longo prazo vai ser maior. Lembrando que isso não é uma recomendação de investimentos. Cada um tem que fazer sua própria análise, desenvolver sua própria estratégia. Mas eu aqui no Brasil prefiro selecionar as ações que eu vou comprar e montar a minha carteira. Mas eu particularmente, por conta da tributação e por conta da composição da carteira que eu não gostei, eu não investiria. E os alunos do nosso curso Salário com Investimentos já sabem montar uma carteira diversificada que gera renda todos os meses, sabem investir também em ETF que paga uma baixa taxa de administração e tem um histórico de alta rentabilidade. Lembrando que nós não abriremos mais turmas nesse ano, somente no ano que vem. Então se você tem interesse também em ser aluno, aprender a investir conosco, vai lá, segue no Instagram que nós sempre comentamos quando vai ter a próxima turma. Então quer dizer que eu não gosto de ETF? Não, na verdade eu gosto sim de ETF, mas eu gosto muito mais de ETFs lá nos Estados Unidos, já que é um mercado muito mais eficiente. Então eu vou lá, compro um ETF que replica o S&P 500, o VO, por exemplo. A taxa de administração acaba sendo muito baixa, igual nós já comentamos antes, 0,03% ao ano. E dessa forma eu me exponho nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então pra ser sincero, aqui no Brasil, eu não tenho costume, não invisto em ETF não. E lá fora, os ETFs não tem nenhuma tributação a mais na hora de distribuir os dividendos, igual aqui no Brasil. Lá fora, os dividendos já são tributados em 30%, seja nas ações, diretamente investindo, ou seja no ETF. Aqui no Brasil não. Então os dividendos de ações e fundos imobiliários não são tributados, porém se você investe via ETF, tem essa tributação de 15%. Então o que eu vejo? Teria que ser a mesma regra. E a mesma regra eu não tô falando pra pegarem agora e começarem a tributar dividendos de ação e de fundo imobiliário. Então, já que ação e fundo imobiliário não tem tributação, consequentemente, do ETF não deveria ter. Mas não é assim que funciona. O governo, obviamente, quer cada dia arrecadar mais e mais. Abóbora, vai comer abóbora, melancia, banana, manga, vai todo mundo se fuder. Senão eu chego aqui e falo, tem que ser a mesma regra, e não explico direitinho, o governo vai lá e vê, gêmeos investe. É a mesma regra que vocês querem? Pode deixar. Mas enfim, vamos comprar com vocês aqui. Tem que colocar a tela pra gravar, né? Senão ninguém vai ver nada. Então eu tô aqui no app do Nubank, lembrando que esse ETF é listado na Bolsa de Valores. Qualquer corretora que você abrir vai ter ele pra comprar. Não é porque a gestora é do Nubank, né, Renan, que fez esse ETF, que você só pode investir por aqui. Então eu tô aqui, você clica aqui no cifrão, você pode investir aqui ou qualquer corretora, eu já avisei. Clico em investimentos, eu clico aqui, explorar produtos, eu desço um pouco aqui, Bolsa de Valores, eu digito no código do ETF, no caso NDIV11. E vai aparecer aqui, uma cota, sendo negociada a 98,73 atualmente. Lembrando que é renda variável, então a cota varia. Vou clicar pra comprar aqui. O valor mínimo é maior. Deve ter alguma taxinha aí no meio, 89, beleza. Coloquei aqui, taxa da bolsa 4 centavos. Cliquei pra comprar, botei aqui minha senha, tampa a senha aí, Ria. E pronto, a ordem foi enviada. Assim que for executada, o ETF aqui, essa cota vai estar na minha carteira. Então é isso, não se esquece de criar sua conta na Binance, primeiro link da descrição, e até o próximo vídeo.